Eu me chamo Ana Beatriz, eu sou aluna do ensino médio técnico em Estrada de Safete, Maracanã. Alguém, por favor, pode falar para mim se está espelhando certinho? Tá certinho, Ana. Tá. Eu resolvi fazer essa pesquisa devido a alguns acontecimentos que ocorreram onde eu moro, na Ilha do Fundão, na Vila Residencial, né, precisamente. Ela sofreu uma enchente devido à ressaca do mar, que fica bem próximo, e foi um desespero para todos os moradores. E aí, pensando nisso, eu me perguntei, né, quantas pessoas sofriam com essas enchentes e com os deslizamentos de terra. E eu resolvi estudar o assunto. E nas pesquisas, eu constatei que as chuvas recorrentes do Rio de Janeiro têm demonstrado a fragilidade de algumas áreas, especialmente comunidades carentes, pela falta de qualquer infraestrutura que minimize os danos associados, desculpa. E essa é uma questão que ela já aflige a população do Rio de Janeiro há bastante tempo, e especialmente nas épocas de verão. E por isso eu resolvi pesquisar formas que minimizem, né, os estragos ocasionados pelas chuvas na vida desses moradores de comunidade. Aqui eu trouxe algumas fotos do que aconteceu aqui no Fundão, na Vila Residencial, a enchente que ocorreu. Bom, os problemas detectados. Os tipos de problemas detectados foram os escorregamentos de encostas, né, a inundação e o lixo acumulado em locais inadequados, inapropriados. E as causas, normalmente, elas estão relacionadas a dispositivos de drenagem entupidos ou que são ausentes. E a ocupação desordenada das encostas, elas são... Tem a frequência desordenada das encostas e são frequências indevidas de coleta de lixo também. No entanto, em que pese a falta da ação também do poder público em algumas dessas situações, e não se pode minimizar a responsabilidade também de alguns moradores, né, que eles insistem em jogar lixos em qualquer lugar, bem como em realizar escavações para a implantação de ocupações irregulares, trazendo risco, né, à estabilidade de encostas. Aqui também tem algumas fotos que eu trouxe de locais com encostas, e parando para perceber, você vê que tem a encosta e tem as casas embaixo. E aí mesmo quando tem um deslizamento de terra, tudo parece estar normal. O pessoal continua normalmente, como se fosse, né, um dia normal, ensolarado. E na segunda foto também, né, a primeira foto é do Cantagalo, em 2019, quando teve deslizamento. A segunda da Babilônia, em 2019 também. Essa foto é da Cidade de Deus, também, quando teve a enchente. E aqui tem o Morro dos Macacos também, em 2018. As encostas têm bastante lixo. E teve essa ação, né, da Conlurb para poder tirar, para poder também minimizar, né? E aqui é o Jacarezinho também, 2018. Vocês veem bastante lixo do lado, né, na Mangueira também. E segundo, né, existem laudos, né, disponibilizados pela própria GeoRio, que eles fazem visitas quando tem essas ocorrências de deslizamento, só que leva em média 8 dias para ter essa fiscalização, e os moradores esperam durante 8 dias até a GeoRio ir fiscalizar. Bom, as causas dos deslizamentos, né? Os motivos que desencadeiam, né, esse processo estão ligados à infiltração das águas de chuvas, as quais, além de aumentarem o peso do solo, elas atingem o contato do solo com o topo rochoso e reduzem a resistência, né, nesse local, exercendo a pressão que induz o movimento de massa. Por outro lado, as escavações efetuadas na base das encostas, elas vão promover a remoção da camada de solo, que poderia estar estabilizando a encosta inteira. E a época de ocorrência, né, desses deslizamentos coincide com o período de chuvas intensas e prolongadas, vistos que as águas ecoadas e infiltradas elas vão desestabilizar a encosta. E nos morros, os terrenos são sempre inclinados. E quando a água ela entra na terra,
pode acontecer um deslizamento e destruir as casas que estão embaixo. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que é a anatomia de um deslizamento. E aí, explicar bem, a água ela se infiltra no solo, aumentando o peso específico. Depois, a água se infiltra no contato solo-rocha, acarretando na superfície um potencial de deslizamento. E, em terceiro, está a escavação da parte inferior da encosta. E a gente vê que tem uma casa aqui e está tendo um deslizamento. Bom, as enchentes e as inundações, elas são muitas vezes causadas também pela cheia de um rio, fazendo com que as águas elas se elevem acima do normal em tempo de fortes chuvas. Assim, essas águas acabam invadindo o espaço de moradia de muitas pessoas. E o tal acúmulo, né, de água pode estar relacionado à construção de casas num nível abaixo da máxima, né, da região, ou o assoreamento dos rios e canais da proximidade. Na maioria das vezes tem lixo acumulado, como a gente viu nas imagens da mangueira, do jacarezinho, né? Bom, aqui eu trouxe um mapeamento, né, apresentação um mapeamento de alguns locais que possuem encostas e ocorrências de deslizamentos e alagamentos. Aqui são alguns locais, tem até a Mangueira, que é bem pertinho do Cefet, que tem essas ocorrências também. Bom, verifica-se que muitos problemas eles podem ser evitados, né, com a adoção de medidas mais simples e mudança de hábitos dos próprios moradores, né, dessas regiões afetadas, né, que sofrem com isso. E isso requer um trabalho de conscientização. E esse trabalho, essa pesquisa, buscou identificar os problemas mais comuns, identificando as principais causas e indicando possíveis medidas a serem tomadas, né, para tornar mais amenas a vida dos moradores dessas áreas. E tais medidas, elas vão desde as sugestões de ações pelo poder público, como também pela própria população local. E, como eu disse anteriormente, a GeoRio ela tem laudos, padrões que utiliza em suas inspeções, né, pelos morros da cidade, para ver o que ocorreu ali naquele local. A gente deve lembrar também que algumas pessoas fazem casas nesses locais impróprios e, na maioria das vezes, muitas delas não possuem o conhecimento de saber que ele não é um local seguro, não é um local apropriado. E considerando a opinião das pessoas afetadas, que é muito importante, né, para esse trabalho, foi criado um formulário, né, com o objetivo de saber dos moradores quais os principais problemas que assolam a sua comunidade durante os períodos chuvosos do Rio de Janeiro. Só que, infelizmente, devido à pandemia, o questionário ele não pôde ser aplicado, pois o seu resultado ele estaria interligado com os laudos da visita de campo. Mas aqui está espelhado para vocês como seria mais ou menos, né, como é o modelo do formulário e o quão importante seria a opinião dessas pessoas, né, desses moradores de comunidade. Bom, a conscientização ela tem o objetivo de fazer a população enxergar o que pode dar a contribuição para minimizar esses problemas, sem esperar, né, pelo poder público. E como, por exemplo, jogar lixos em locais adequados, né? Incentivar a associação de moradores para que se tenham locais de coleta de lixo mais acessíveis a órgãos públicos responsáveis, bem como limpar as encostas, igual teve a ação da Conlurb, manter os dispositivos de drenagem íntegros e limpos também é muito importante. Pensando nisso também, em um modo de ajuda, né, quando tem esse deslizamento, um modo de ajudar o alerta das pessoas, foi pensado nesse projeto um aplicativo, né, já que a gente está na era da tecnologia, e no caso é o Comunidade Rio Mais Alerta. E o presente aplicativo, ele visa a melhora da comunicação entre os órgãos públicos responsáveis pelas soluções de enchentes, deslizamentos e as comunidades carentes do Rio de Janeiro. E o aplicativo, ele conta com um sistema de alerta, né, onde deve ser usado mesmo sem a obtenção de internet, com uma aba, né, para que as pessoas elas mandem mensagens ou liguem para os órgãos responsáveis caso ocorra algum tipo de problema, né? E aí, por exemplo, aqueles canais
do 190, que dá para ligar sem ter crédito, coisas do tipo. E no aplicativo tem a aba também de mapeamento, né, de áreas de risco para ajudar tanto os órgãos quanto a comunidade na localização do problema. E aí tem a aba da Defesa Civil também, a GeoRio, o canal de ajuda e tem também os estágios de alerta, que são os 3 estágios de alerta, né, sendo possível avisar a comunidade pelo telefone, assim como a gente recebe mensagem da Defesa Civil quando vai chover. E para aqueles que não possuem telefone ou esse meio de comunicação, aconselha-se, né, que use-se o modo tradicional de avisos, que são feitos por megafones. Mas os megafones devem ficar nos locais principais da comunidade, para dar tempo de avisar todos e minimizar, né, qualquer coisa que venha a acontecer. Então, esse foi mais ou menos a explicação, e estou aberta a perguntas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Oi. Vocês falaram que pararam o questionário. Vocês não têm interesse de continuar ele, não? Pelo que eu entendi, ele tá parado, né? Sim, a gente tem sim interesse de continuar o questionário. Só que o questionário ele estaria ligado a uma visita em cada comunidade. E, no caso, deixaria o questionário na associação de moradores, porque tem aquelas pessoas que não possuem internet e tudo isso. Mas a gente tem a intenção, sim, de continuar tanto o projeto quanto o questionário, essa conscientização que é muito importante, né? E que vai... Ficou mudo, Ana. Desculpa. Vou explicar de novo que eu não sei até que parte foi. Mas a gente tem sim o desejo de continuar, né, com o questionário, só que ele estaria ligado, né, à visita técnica, para deixar o questionário na associação, visto que algumas pessoas não têm acesso, né, a esses meios de comunicação para poder responder. E aí teria essa visita também, essa conscientização, que é muito importante nesses locais. Obrigada. De nada, obrigada a você.